E se de repente sua vida mudasse completamente para pior, porque alguém em algum lugar, alguém que você não conhece, que não se importa com você, ou com o que você pensa, ou com o que você faz no seu dia a dia, tivesse decidido inserir na sua linha de vida um personagem não esperado? Claro, todo mundo está sujeito a tropeçar com um estranho na rua e ter a pior das experiências possíveis. Pessoas como eu mesmo, que já fui assaltado ainda lá nos anos 80 aqui em São Paulo com uma arma na nuca e outra nas costas. As pessoas como eu sabem do que eu estou falando. O que difere a história da Laken Riley da história do seu Saindo da Bolha, que é o meu caso aqui, é que eu vivia em uma cidade que era um verdadeiro faroeste na época, e quem reclama nos dias atuais da cidade de São Paulo não viu nada, tá? A diferença é que quem assaltou o seu Saindo da Bolha nasceu e cresceu na mesma cidade, e quem tirou a vida da Laken foi meticulosamente transplantado de um país sul-americano para a cidade dela na Geórgia, nos Estados Unidos. É um plano preparado meticulosamente para matar Laken Riley ou qualquer outra pessoa que estivesse no meio do caminho. Vamos falar sobre isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Deixa eu começar pelo começo. E o começo dessa história se passa na fronteira do Texas com o México, a famosa fronteira de El Paso, onde dezenas e dezenas de milhares de imigrantes ilegais entram nos Estados Unidos nos últimos anos aí, sobretudo agora, durante a administração do Biden. Foi lá que entrou nos Estados Unidos um homem de 26 anos chamado José Antônio Ibarra, proveniente da Venezuela. O Ibarra entra nos Estados Unidos em 2022 e 2 anos depois ele encontrou a jovem Laken no campo da Universidade da Geórgia, o campus de Athens, que eles chamam, e com uma pedra, com uma pedra ele destruiu o crânio dela. Um dia depois ele já foi encontrado, foi preso e colocado em custódia pelas autoridades. Parece uma história bem curta, e se isso fosse contado em um bloco de TV, de notícias, provavelmente teria mais ou menos essa carona aqui. Foi preso na tarde de hoje o suposto autor da morte da estudante de enfermagem Laken Riley. O suspeito já está sob a custódia da polícia local. Agora vamos à previsão do tempo. Não é assim? Bom, ninguém pode acusar a imprensa de não ter falado a respeito, né? E é assim que é tratada a coisa. Só que dessa vez não deu para jogar tudo para baixo do tapete, não. Dentre tantas vítimas de crimes de imigrantes ilegais, a história da Laken escapou do controle de danos e se tornou motor, vamos chamar assim, de protestos dos cidadãos americanos cansados dessa farsa que foi criada para implodir a sociedade americana por meio de uma invasão estrangeira, literalmente. Por isso que nós decidimos fazer aqui a nossa própria timeline de fatos, apontando o dedo, sem a menor cerimônia, para todos os cúmplices da morte da Laken Riley, tá? Então, vamos lá novamente. Dia 22 de janeiro, foi morta a menina. O Ibarra e seu irmão, no caso José Ibarra, os dois moravam apenas 1,5 km, 2 do local do crime, e ambos faziam parte de uma gangue criminosa na Venezuela. A imprensa descobriu isso muito rápido, o seu Saindo da Bolha sabe, e agora você também já sabe. Mas algum tempo atrás, um pouco antes, o irmão de José, chamado Diego, chegou a trabalhar alguns dias no campus lá da Universidade da Geórgia, que foi de onde veio essa, digamos assim, familiaridade que eles tinham com o campus. O Diego arranjou um emprego de lavador de pratos na universidade, apresentando uma documentação falsa de green card. Ele trabalhou até a universidade perceber que ele não tinha os outros documentos necessários para a vaga, tá? Ou seja, a Universidade da Geórgia não se deu ao trabalho de colocar no meio dos seus estudantes 1 ou 2 membros de gangues violentas. Ela preferiu apressar o processo de contratação e colocar o rapaz para trabalhar assim um mínimo de segurança de que não estaria colocando junto daqueles que ela devia proteger, os estudantes, um bandido, um monstro ou um estuprador. Ele é imigrante, vamos dar uma chance para ele. Então errou
errou feio. E não adianta nada a polícia da universidade depois se autocongratular pela captura do José Ibarra, na verdade do José e do Diego também, que foi preso no caso dele por ter uma documentação falsa de green card, tá? Não adianta eles se autocongratularem. A Universidade de Geórgia falhou e, portanto, é cúmplice na morte de Laken por ter colocado ao lado dela o próprio assassino. Mas vamos voltar mais no tempo. Apesar de José e Diego estarem na Geórgia em 2024, eles não estiveram sempre lá, né? Desde que chegaram nos Estados Unidos. Na verdade, hoje o que se sabe é que entre a chegada deles da Venezuela e a morte de Laken, ao menos o irmão José já havia passado pela cidade de Nova York. Lá ele vivia com sua mulher e com um filho de 5 anos dela, onde ele vivia de bicos, fazendo entrega de comida, entre outros serviços. Um dia ele pegou a criança aí de 5 anos e foi passear de moto com ela. A criança estava sem capacete, chamou a atenção das autoridades que parou o veículo. Pela natureza da falta, né, do que ele fez, que se traduziria em português como colocar em risco uma criança de 5 anos, o Ibarra foi detido. Mas aquilo lá em Nova York, né, gente? Se, como a gente já mostrou em episódio anterior, que não se prende sequer pessoas que picam, né, em pedacinhos as suas vítimas e espalham pela região, imagina então deter um motorista com seu filho sem capacete. Ninguém se importou que Ibarra era ilegal e que ele estava cometendo ilegalidades na cidade. Caso a lei tivesse sido cumprida, haveria alguma consequência. Talvez Ibarra não fosse para a Geórgia, talvez ele fosse deportado, mas ninguém quer ter esse tipo de peso na consciência, vamos chamar assim, lá em Nova York. Portanto, ele foi liberado. Alguns meses depois, matou Laken Riley. Nesse caso, e como sempre se observa, a polícia fez a sua parte, mas a justiça não. Mas vamos voltar mais no tempo. Como foi que o Ibarra foi parar em Nova York? Se ele entrou lá em El Paso, ele não entrou pelo Canadá, ele não entrou legalmente como visto turista, nada. Ele entrou via El Paso. A esposa do Ibarra confessou para as autoridades locais em Nova York que, na verdade, o casamento com o Ibarra era uma farsa. Seria uma forma dela poder entrar no país como uma família, pai, mãe e criança, que facilitaria as coisas. O Ibarra teria os meios e ela teria, como um filho, a possibilidade de facilitar o processo. É uma cumplicidade, tá? Eles argumentaram para entrar que estavam sendo perseguidos na Venezuela. E ele, na verdade, não passava de um bandido. Ninguém vai saber o que vai acontecer com ela, com a esposa do Ibarra no futuro. Provavelmente ela vai ficar em Nova York, onde ficou, depois que se separou do José, quando ele decidiu ir para Geórgia morar com o irmão, tá? Então ela ficou em Nova York e ele foi embora cometer o crime dele. Para chegar em Nova York, a Aspas família eles falam bused, né, como eles dizem, foram despachados de ônibus para uma viagem de 2.000 quilômetros entre El Paso e a cidade de Nova York. Nas cidades santuários, que eles chamam, como Nova York, Chicago, são cidades santuários para imigrantes, eles chegaram a receber cartão de débito carregados com dólares, hospedagem. Em alguns casos, imigrantes recebem também hospedagem em hotéis ou até apartamentos alugados com dinheiro dos pagadores de impostos. O Centro de Estudos de Imigração contabilizou mais de 200 ONGs fazendo essa intermediação de recursos no apoio a imigrantes ilegais nos Estados Unidos. É o que a gente chama de pass-through, tá? A partir de um plano das Nações Unidas que prevê a distribuição de mais de 1,6 bilhões de dólares em dinheiro vivo, alimentação, abrigo e o que eles chamam de aspas, transporte humanitário, que é esse tipo de coisa. Tira de El Paso, leva para Nova York. O plano da ONU se chama Plano Regional de Resposta a Refugiados e Imigrantes, PMRP. E essa quantia de 1,6 bilhões de dólares é reservada apenas para o ano de 2024, tá? 1,6 bi. E aí você pode pensar, mas o que diabo a ONU tem a ver com isso? O que ela tem a ver com os imigrantes dentro das fronteiras americanas? Teoricamente nada, mas tem tudo a ver. Veja bem, em um levantamento realizado, o plano da ONU, esse plano, lista 57 ONGs como ONGs internacionais e também 132 como ONGs nacionais, tá? Provavelmente originárias de países estrangeiros, ou seja, nós estamos falando que eles
manuseiam dinheiro, esses bilhões de dólares, tanto numa ponta, na saída do imigrante, como na outra ponta, na chegada nos Estados Unidos, tá? Sem meias palavras, o planejamento inclui indiretamente, claro, como levar parte dos imigrantes das suas regiões natais até a América do Norte, no México, ou em algum país da América Central, e aí, da fronteira, quando eles atravessam, de novo, voltam e vão colocar os caras em ônibus até as cidades santuários, onde eles passam a receber valores para viver. Ou seja, é uma grande agência de viagens ilegal, tá? Mas espera, e dentro dos Estados Unidos? Bom, dentro dos Estados Unidos, o mesmo estudo analisou aproximadamente 30 ONGs, a maior parte delas ligadas a entidades religiosas, judaicas, católicas, luteranas, evangélicas sem nominação, recebendo rios de dinheiro para cuidar dessa parte, aspas, logística. Ou seja, tirar essa turma da fronteira e espalhar pelo território americano, como por exemplo no caso de Ibarra, que saiu de El Paso e foi para Nova York. O problema é que, ao contrário do que possa parecer, a maior parte do dinheiro que irriga essas ONGs religiosas vem do contribuinte americano. Pois é. Apenas essas ONGs religiosas vão esparramar mais ou menos 600 mil imigrantes ilegais pelos Estados Unidos só esse ano. Será que nessa conta, então, estão lá uma parte daquelas 80 mil crianças que já desapareceram dos registros americanos, que entraram ilegais nos Estados Unidos e que não se espera nada muito bonito para o futuro delas? Não sei dizer para vocês. O fato é que o próprio governo vem abastecendo parte dessa cadeia de organizações que fez com que o Ibarra e outros ficassem aí vagando pelos Estados Unidos, sem saber se estão oferecendo como novos, aspas, cidadãos, se são assassinos, se são psicopatas ou qualquer outra coisa, como foi no caso do encontro da Laken Riley. Dinheiro vindo do contribuinte americano a partir de, aspas, ONGs financiadas pelo Estado. Mas nem só de organizações religiosas é feito esse processo. A Organização Internacional para Migrações, que é um braço também da ONU, tem participação, e detalhe, também com o dinheiro dos contribuintes americanos. A presidente dessa organização, que tem um orçamento anual aí superior a 2 bilhões de dólares, ela se chama Amy Pope. Essa Pope foi conselheira sênior sobre migração do presidente Joe Biden. E ela também trabalhou como vice-assessora de segurança interna do presidente Barack Obama. Na administração Biden, essa Pope desenvolveu e implementou políticas para abordar a imigração e a reinstalação de refugiados e questões relacionadas com o clima. Coincidência, né? Pois é, essa turma toda tem ligação com a administração Biden, consequentemente, óbvio, com a administração Obama. Aí sim, vale lembrar que em um discurso logo após a prisão do Ibarra, né, o Biden foi cobrado pela congressista Marjorie Taylor Greene para que falasse o nome da Laken Riley. Ela falava lá no final do discurso, say her name, e ele foi lá e chamou a moça de Lincoln Riley. Bom, só mais um vexame para a lista dele, parece que ninguém se importa mais com os vexames dele. Essa turma aí dessa organização, da tal da Organização Internacional para as Migrações, precisa de grana, né? E da onde que vem esse dinheiro? Vamos lá. Entre outros, Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, USAID, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Interna, o famoso National Homeland Security, né? O NHS, e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, chamado HHS. É do dinheiro do contribuinte. E sim, também eles têm aspas, tá? Essa organização tem aspas, parcerias, como, por exemplo, o American Society, que é da família Rockefeller, e que, por sinal, esse American Society também tem apoio da Ford Foundation, da Fundação Citi, da Fundação Howard G. Buffett, que é do filho do Warren Buffett, além da Meta do Mark Zuckerberg. Tudo bom, né, gente, né? Quem poderia imaginar? Mas para passar pelos Estados Unidos, em algum momento o Ibarra passou pela fronteira, certo? Como eu falei, para facilitar, ele se, aspas, casou com uma venezuelana e entrou. Pronto. Tá, não é bem assim. Para quem não está acostumado com o atual sistema empregado desde o fim da administração Trump, principalmente no
caso de aspas, casais, a questão é relativamente simples. As ONGs internacionais ensaiam, literalmente, eles pegam os aplicantes de asilo, né? Na verdade seriam imigrantes ilegais, eles ensaiam um discurso para que a pessoa peça asilo para determinadas situações, tá? E no caso de Barra, eles usaram a questão de perseguição. Eles ficam lá detidos temporariamente na fronteira até que a legislação obriga que essas pessoas sejam soltas. Elas não podem ficar detidas por mais tempo. Então, aí eles são soltos, só que eles são soltos dentro do território americano. Antigamente eles eram mandados de volta para o México, tá? Então agora eles são soltos dentro do território americano, onde eles esperam uma chamada da justiça para mais tarde ter uma audiência a respeito. Claro, eles vão responder imediatamente, eu tenho certeza. Esse sistema que é facilitado pela entrada praticamente sem impedimento em território americano vem sendo implementado pelo atual secretário do Homeland Security chamado Alejandro Mayorkas, basicamente um bandido, tá? Foi ele que viabilizou a implosão de todo o sistema, tirando o poder das forças de fronteira para realizar os seus trabalhos e colocando em prática esse delivery de imigrantes legais por todos os Estados Unidos. Olha, gente, tem tanta gente que deveria estar cumprindo prisão perpétua nesse mundo que eu não sei se teria cadeia suficiente para tanto. O fato é que, nesse exato momento, 2 observações podem ser feitas. Desde que você começou a ouvir esse episódio, se você ouviu numa tacada só, claro, mais ou menos uns 100 imigrantes ilegais acabaram de fugir fronteira dentro dos Estados Unidos. E eu não estou exagerando, seria essa a proporção mesmo. Segundo, no momento que você está ouvindo esse episódio, não fossem os mencionados aqui para cima com carimbo de culpado, a Laken Riley estaria, navegando pelo Instagram, estaria beliscando alguma porcaria na cozinha antes de assistir a Netflix, poderia estar assistindo uma aula, podia estar conhecendo um cara legal com quem ela teria filhos no futuro e aí propagando o sonho americano. Mas isso não vai acontecer. A estudante nesse exato momento é só memória e sofrimento para os pais, irmãos e talvez os amigos mais próximos. Talvez com uma nova lei que se passou no Congresso agora e que ainda precisa passar no Senado com o nome dela, possa mudar alguma coisa nesse panorama todo. A legislação prevê que em caso de crimes como roubo, por exemplo, o imigrante ilegal seja encaminhado para as autoridades federais de imigração, como foi o caso do Ibarra. O Ibarra, por sinal, já tinha sido também detido uma vez por um roubo numa loja da Walmart na Geórgia mesmo, tá? Pouco antes de matar a Laken. Mas ele foi, claro, liberado pelas autoridades. Nesse caso, ele não poderia ser liberado, ele teria que ser encaminhado para a imigração, tá? Em um caso como esse, melhor então passar pelo processo, pelo pessoal, na verdade, de imigração e não mais para a justiça local, que tem sido extremamente leniente nesses casos, tá? Vamos ver, talvez ajude alguma coisa. Repara, por favor, o papel importante que as ONGs têm em todo esse processo que levaram à morte da Laken Riley, tá? Que é um processo de, literalmente, de destruição dos valores e do sonho americano, de captar ilegais em seus países de origem, treinar discursos para pedido de asilo na fronteira, para fazer, aspas, transporte humanitário para as ditas cidades santuário, para a eleição de promotores que fazem corpo mole com o crime e, por fim, para a propaganda, pura propaganda de que os Estados Unidos estão agora melhores graças a essas massas infinitas de imigrantes, muitos deles psicopatas, assassinos e, literalmente, terroristas, tá? E não é por acaso. Vocês sabem que não é por acaso e que tudo isso tem método. E aí vem o nosso jabazinho, se você quer conhecer os métodos em mais profundidade, a gente vai sugerir para você dar uma passada na nossa loja, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, para conhecer o nosso novo e-book. A gente explica lá em detalhes como funciona esse plano de desmonte da sociedade americana baseado em ONGs e da brasileira também, tá? Se você acha que já conhece tudo a respeito, eu acho que você vai se surpreender. E se você já comprou o nosso e-book, não seja por isso. Lembra que a gente tem o nosso famoso Pix. 1, 2, 5, 10 milhões de reais. Pingado, não é seco, tá? Quando você contribui para o Saindo da Bolha, a gente pode continuar a contar e detalhar a verdade para muita gente nova.
Gente que ainda não tinha a menor ideia do mundo que está vivendo hoje, ao contrário de você. A sua contribuição é para isso, tá? Para mais pessoas entenderem o que você pensa. É o que a gente tá brigando sempre para fazer, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.